Bomba! Vasco recebe proposta do Cruzeiro por João Vitor e o zagueiro tem interesse em sair do Vasco. E mais, jogo da primeira fase da Copa do Brasil não será mais realizado na casa do adversário. E por último, Vasco consegue fechar com um atacante vindo da Turquia, mas tem um problema. Ele já era nosso. Não entendeu? Depois da vinheta eu explico essa e falo das outras notícias. Pode soltar, editor. Fala pessoal, saudações vascaínas, aqui quem fala é Bernardo Ferreira e esse é o canal Jogando pelo Vasco. Bom, fazer aquele pedido inicial de cada vídeo, caso você ainda não seja inscrito no canal, considere se inscrever no canal, não esquece de apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e apertar aquele like para o vídeo ser recomendado para outros vascaínos e mostrar para o YouTube que vocês estão gostando do meu trabalho, tá bom? Desde já, meu muito obrigado e vamos começar falando justamente dessa bomba que saiu ontem à noite, né? Sobre uma proposta do Cruzeiro pelo atleta João Vitor. As informações pipocaram por diferentes setoristas, não consigo te dizer com precisão quem foi o primeiro a dar, mas as informações aqui que eu estou pegando e estou tentando fazer um grande juntadão, um grande catadão para entender toda a mecânica, veio do Lucas Pedrosa, veio do Matheus Gilberti e também vi no GE. Juntando tudo aqui, todas essas informações que vieram desses 3 setoristas do Vasco, a proposta seria em definitivo, o Cruzeiro compraria o atleta, mas não tem ainda uma concordância nos setoristas, cada um apurou uma coisa sobre o valor da proposta em si. A proposta geraria em torno de 5 milhões a 6,5 milhões de euros. Esse último valor de 6,5 milhões de euros é justamente o valor que o Vasco ainda tem que pagar ao Benfica. O Vasco pagou 500 mil de euros para conseguir a contratação e faltariam 6 milhões e meio, que seria 5 milhões e meio justamente que faltaria pagar na contratação normal dele e aquele 1 milhão de euros tão criticado pelo presidente Pedrinho, aquele 1 milhão de euros por causa do não rebaixamento. Então geraria ali mais ou menos justamente pelo valor que o Vasco falta pagar ao Benfica, ou seja, o Vasco ficaria no 0-0 nessa operação. O atleta, o João Vitor, ele tem interesse em sair do Vasco, porque ele sente que ele está sendo muito cobrado, a relação está meio desgastada e gostaria de mudar de ares. Só que o Vasco, nesse primeiro momento, ele não quer negociar um atleta que ele vê como titular, faltando dias, 17 para ser mais exato, para a janela fechar. Então, nesse momento, o Vasco só aceitaria negociar o João Vitor caso viesse uma proposta financeira irrecusável. A minha opinião sobre toda essa situação. O que o João Vitor está querendo sair, desculpa, para mim ele não tem motivo nenhum para querer sair. Ele sabe que ele toma cartões amarelos bobos. Ele sabe que ele toma muitos vermelhos. A temporada passada foi isso, tanto que ele mesmo, no início do ano, falou que gostaria que esse ano ele tomasse menos. Então ele reconhece a besteira que fez. O torcedor está inconformado não é com o jogador João Vitor, ele está inconformado com tudo. Porque a impressão que dá nessa janela, por enquanto até agora, é que o Vasco não está conseguindo fazer o básico, não está conseguindo sanar os seus problemas. Então, o João Vitor, sinceramente, queria mudar de ares, eu não vejo motivo nenhum. Foi por causa do protesto que ele recebeu, a discussão que ele teve com um torcedor lá no Sampaio, contra o Sampaio Corrêa. Pô, ele toma um cartão com 5 minutos de jogo, 10 minutos de jogo. Então, assim, eu não concordo muito com algumas cobranças, por exemplo, até da própria Força Jovem, né, da torcida do Vasco, que cobra também de uma maneira, assim, jocosa com o cara. Não, o cara tá com raiva também, não queria estar empatando contra o Sampaio Corrêa, mas cobra de uma maneira como se os responsáveis por aquele vexame ali fosse o jogador, porque ele foi também responder à torcida. E não é o caso.
A gente sabe que hoje o Vasco está com um problema grave na questão de criação de jogadas assim, porque o Carille ainda não conseguiu fazer com que o Vasco jogue sem pontas. Então, o Carille, que sempre jogou dessa maneira com pontas, ele precisa que o Vasco, no caso, a sua diretoria, contrate jogadores. Coisa que o Vasco, no caso a diretoria, ainda não conseguiu fazer, justamente nessa área das pontas. E aí, como eu disse, o Vasco não quer renegociar um jogador que ele considera como titular, faltando 17 dias para a janela fechar. Eu, particularmente, só aceitaria a proposta a partir dos 8 milhões de euros. Nos 7 milhões, eu confesso que eu já ficaria ali meio assim, tipo, vamos ver, coisa e tal. Mas o Vasco precisa ter algum lucro nessa operação. Porque 6 milhões e meio é o que o Vasco falta pagar ao Benfica. Mas o Vasco pagou meio milhão de euros no início, né, pela compra. Então você tem 7 milhões aí. 7 milhões, na minha opinião, o Vasco tem que conseguir pegar esse valor todo, né, os 7 milhões, ou mais. Mas precisa ter algum lucro nessa operação. Até porque, se o Vasco já tem esse dinheiro, esses 6 milhões e meio para pagar o Benfica, esses 8 milhões aí, eles vêm a mais. Esses 7 milhões, 6 milhões e meio, eles vêm a mais. Então ele tem que pegar esse dinheiro e reverter em novas contratações. Entendeu? Porque o Vasco hoje precisa dos pontos e precisa de dinheiro para comprar esses pontos. Então eu, Bernardo, nos 6 milhões e meio, eu, particularmente, não aceitaria, porque eu acho que o Vasco sai no 0-0, para não dizer o prejuízo, se a gente for considerar os meio milhão que o Vasco pagou. Então, nos 7 eu já tentaria fazer uma forcinha, mas talvez aceitasse. Só que tem que ver esse método. O Vasco tem o dinheiro para pagar o Benfica? O que eu quero dizer para pagar? O Vasco já negociou com o Benfica a questão de pagamento, o Vasco está atrasado com o Benfica. Se o Vasco não tiver atrasado com o Benfica, talvez fosse melhor receber o dinheiro e o Vasco continuar pagando o Benfica da maneira que está pagando. Agora, se o Vasco já está atrasado, coisa e tal, aí talvez seja melhor resolver logo esse pepino, mas eu ainda acho que o Vasco tinha que ter algum lucro nessa operação e, saindo o João Vitor, repor a altura, coisa que talvez a gente sabe que o Vasco pode não ter capacidade para fazer. Vamos, enfim, esperar ver se essa negociação vai ser concretizada ou se o João Vitor vai acabar ficando no Vasco. O fato é, o João Vitor gostaria talvez de sair, não há informações se ele não aceitaria ficar no Vasco, se ele está decidido, né, que quer sair, né? Ele vê com bons olhos, mas não sabe se vai sair mesmo. Então, temos que ver se vai ser concretizado e aguardar os próximos capítulos para ver se ele sai, como estou me repetindo aqui, perdão, se ele sai, e se caso ele saia, o Vasco consiga contratar outro zagueiro, ou então fica tudo como antes no quartel de Abrantes. Bom, o assunto agora é sobre o jogo da Copa do Brasil do Vasco. O Vasco vai jogar contra o União Rondonópolis pela primeira fase da Copa do Brasil no dia 18 de fevereiro. Inicialmente, a partida estava marcada para ser jogada no estádio Lutero Lopes, lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. Mas o União Rondonópolis acabou optando por vender seu mando de campo para um estádio conhecido já dos vascaínos. Se trata do estádio Kleber Andrade, lá em Cariacica, no Espírito Santo. O União Rondonópolis alegou, em nota oficial publicada no seu perfil do Instagram, que o valor oferecido pela empresa que comprou o mando de campo para o jogo ser realizado em Cariacica foi de R$750 mil, e eles falaram que, assim que o Vasco foi anunciado como seu oponente, eles tentaram apoio lá com a prefeitura, até com os apoiadores do clube, mas não tiveram muita resposta positiva. E esse valor de 750 mil nunca seria obtido com a bilheteria. Então, e por conta também de problemas financeiros que eles estão tendo que pagar algumas ações judiciais passadas e pagar também queria pagar em dia, né, o salário dos jogadores que estão hoje, eles acabaram aceitando esse valor, que vai ser pago em 2 parcelas, tem 350 mil agora, 350 mil para ser pagos depois, e com isso o jogo vai acabar sendo realizado em Cariacica, e não mais lá no Mato Grosso. Na minha opinião, acho que é um lado positivo. O Vasco tem uma torcida muito grande no Espírito Santo, né? O problema é que é um estádio que o Vasco normalmente não
não tem conseguido ganhar os jogos, né? Então a gente vai ter que agora torcer pro Vasco quebrar esse tabu, entre muitas aspas, e conseguir justamente ter uma vitória, porque empate não classifica mais, e empate agora vai para os pênaltis, e aí pênaltis a gente sabe que pode dar zebra a qualquer momento. Bom, vamos esperar o melhor, e o jogo agora não vai ser mais no Mato Grosso, e sim em Espírito Santo. E todos nós sabemos, Espírito Santo é Vasco. Bom, e para finalizar o vídeo, vamos falar sobre essa história curiosa que envolveu o GB, dois clubes da Turquia e o Vasco. Anteontem começou a pipocar, né, uma história de que o GB já estava viajando para a Turquia, que já tinha sido negociado em definitivo com Kasimpasa, por valores que ainda não estavam sendo divulgados. A maioria de nós torcedores imaginou que era um valor irrisório, que a gente sempre sabe que o Vasco é capaz de fazer essas coisas. Acabou que, na verdade, não era com o Kasimpasa a negociação em si, era com o Fenerbahçe. Ou aí mudou de figura, né? Um clube grande da Turquia, Fenerbahçe, mas o valor era, na minha opinião, até baixo, era por volta de 3 milhões de euros só, sendo que o GB tinha uma multa de 60 milhões. A questão é que ele seria emprestado ao Kasimpasa. Pois bem, ele viajou, né? Só que aí, chegando lá na Turquia, ele simplesmente não passou nos exames médicos. O que aconteceu? O Fenerbahçe detectou que ele tinha uma lesão, e que essa lesão precisaria de cirurgia e ficaria de cerca de 8 a 10 meses parado. E, por conta disso, cancelou o negócio com o Vasco. O Vasco falou que eles tinham até detectado isso, mas não pensou que seria um caso cirúrgico. A lesão que os turcos detectaram se trata de um desgaste no LCA, que é o ligamento cruzado anterior, e isso acaba agravando o potencial de um possível rompimento desse ligamento. E aí, nesses casos, de acordo com os turcos, né, nessas situações, o mais indicado é uma intervenção cirúrgica. O GB já teve uma lesão de LCA, né, que fez ele ficar fora ali no ano de 2023, ano de 2024, né, no finalzinho ali. Ele acabou já tendo essa lesão. Então, agora o GB vai voltar para o Rio, não vai ser mais negociado com o Fenerbahçe, e aí vai ver o que precisa ser feito. Por quê? E agora é uma opinião minha, tá? Um achismo meu. Muito provavelmente ele não vai conseguir ser vendido para fora do Brasil com isso. Já está noticiado que ele tinha esse problema. Então o Vasco agora precisa solucionar isso, né? Precisa solucionar. Então, se os turcos acham que o mais indicado é uma intervenção cirúrgica, eu acho que o Vasco, não querendo fazer o papel de vira-lata aqui não, tá? De que os turcos são melhores que a gente, não é isso. Mas se um clube da Europa fala que tem uma intervenção cirúrgica, você não pode simplesmente pegar isso daqui e falar, não precisa de intervenção cirúrgica nenhuma. A gente é pica, a gente é foda e vamos seguir desse jeito. Não, você pega, você ouve, você absorve e vê, não, realmente não é, você analisa a situação. Então, muito provavelmente agora, como eu disse, o GB volta, vai ver se vai precisar ou não. Minha opinião é de que deveria fazer, se vai fazer ele melhorar mais rápido, vai fazer ele não ter esse problema desse rompimento, que é sempre também ruim para a cabeça do jogador, né? Enfim, acho que tem que fazer essa intervenção, só que é mais uma daquelas situações que, né, só acontecem com o Vasco. O cara tá na iminência de ser negociado, descobre que tá com uma lesão que ele vinha treinando normalmente o tempo inteiro. Bom, não vai ser negociado, como eu disse, já tô falando isso pela terceira vez, eu acho. Não vai ser negociado e vamos ver o que vai acontecer. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Vou fazer aquele pedido de novo. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações e deixar o like, porque aí o YouTube sabe que o meu vídeo tá bom para vocês e vai ser recomendado para outros vascaínos. E vocês sabem que eu agradeço demais
toda a ajuda que vocês estão dando até aqui. E também peço um último favor, que compartilhe esse vídeo com os seus amigos e amigas vascaínos, tá bom? Desde já, meu muito obrigado a tudo, um grande beijo, um abraço e saudações vascaínas.